Olá, eu sou a Tabata e hoje eu vou indicar alguns livros de terror para você ler e entrar no clima do Dia das Bruxas nesse Halloween. O primeiro livro que eu quero indicar é um dos meus livros de terror favoritos, que é O Exorcista, do William Peter Blatty. Esse livro deu origem ao filme de mesmo nome, O Exorcista, que acabou se tornando até mais conhecido que o próprio livro. O filme é uma adaptação bem fiel, né, na medida do possível ao livro. O Exorcista é inspirado no caso real. Aqui a gente vai ter a história então de uma atriz cuja filha começa a ter comportamentos estranhos. A filha é a Regan, ela tem 11 anos, e ela começa a ter comportamentos estranhos, ela começa a falar outras línguas, ela começa a xingar as pessoas, a ser agressiva, ela começa a fazer coisas obscenas. Então a mãe fica muito preocupada e leva ela em todos os médicos possíveis e imagináveis e não consegue encontrar uma solução para o que pode estar acontecendo com a Regan. E aí, num ato de desespero, ela procura a igreja e vai chegar até o padre Damien Carras. Aqui então a gente vai ter um embate muito grande entre ciência e religião, porque o próprio padre Damien Carras também está lutando com a fé dele. Ele está meio desacreditado desde que a mãe dele morreu, então ele não acredita que a Regan possa estar realmente sendo possuída por um demônio. E o autor consegue deixar a gente se perguntando o livro inteiro se a Regan está realmente possuída ou se está acontecendo alguma outra coisa estranha com ela. É um livro que eu recomendo demais. Ele também tem uma parte meio policial que é muito interessante. O segundo livro que eu tenho para indicar também deu origem a um filme, e nesse caso o filme também acabou se tornando mais conhecido do que o livro, que é O Bebê de Rosemary. Esse livro vai contar a história de um casal, um ator que está tentando se firmar na carreira e a mulher dele. Eles se mudam para um prédio dos sonhos em Nova York. É um prédio com áreas vitorianas, a maioria dos moradores são idosos e o prédio tem uma reputação de ter alguns incidentes macabros e estranhos que aconteceram por lá. Mas é um endereço muito disputado, então eles ficam muito felizes quando eles se mudam para lá. A partir do momento que eles vão para esse prédio, que eles chegam nesse apartamento, eles vão conhecer um casal de vizinhos, que são dois idosos, e eles são muito estranhos. À noite, o apartamento deles faz uns barulhos estranhos, eles não sabem muito bem o que está acontecendo, mas cada vez mais esses dois idosos estão entrando na vida da Rosemary, do marido dela, o Guy, e conforme a gestação da Rosemary vai aumentando, vai progredindo, a Rosemary vai ficando cada vez mais debilitada, vão acontecendo coisas cada vez mais estranhas, e aí só lendo pra você saber o que acontece aqui, mas também é um livro de terror muito, muito bom. O terceiro livro que eu tenho para indicar também é outro clássico do terror, que também foi adaptado várias vezes para cinema, para TV. Existem várias adaptações de Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro é um dos meus livros favoritos de terror também. Ele vai contar a história do Dr. Victor Frankenstein, um cientista que decide criar a vida. Então ele pega partes de cadáveres e monta um monstro, uma criatura, e ele consegue lá, através de uns choques elétricos, uma coisa assim, ele dá vida realmente a essa criatura que ele montou. Mas a partir do momento que essa criatura nasce, né, que ela ganha vida, o Dr. Victor Frankenstein fica horrorizado com o monstro que ele criou e foge, deixando esse monstro sozinho. Ele não sabe falar, ele não sabe se comunicar com ninguém, ele não entende nada do que está acontecendo. Claro que ele não vai ser bem aceito na sociedade, ele sofre muito preconceito, muita coisa ruim acontece com ele. Até então que a criatura, depois de muito sofrer, resolve se vingar e vai entrar aí numa perseguição para encontrar o pai dele, né, o criador, o Dr. Victor Frankenstein, e no meio do caminho ele vai deixar muita destruição, vai ser uma vingança bem violenta. Uma curiosidade sobre esse livro é que Frankenstein foi escrito pela Mary Shelley na casa do Lord Byron, enquanto todos estavam lá entediados numa tempestade. E eles resolveram entrar numa competição de quem escreveria a melhor história de terror. E a Mary Shelley fez esse terrorzão aqui. Agora eu quero indicar para vocês um livro de um autor nacional, o Rafael Montes. Eu li então a versão digital de O Vilarejo, mas ele também tem a versão física. Em O Vilarejo a gente tem então 7 contos de terror. Cada conto representa um pecado capital, como ira, inveja, gula, enfim, e cada conto tem o nome de um demônio. Todos os contos podem ser lidos de forma separada, apesar de todos eles passarem no mesmo vilarejo e com os mesmos personagens, mas eles podem ser lidos de forma independente. Então são contos muito cruéis, são contos muito frios, muito crus. Gostei demais de todos os contos e o final amarra
mais ou menos, apesar deles serem independentes, o final amarra tudo o que aconteceu nos contos anteriores. Outro livro que eu gostaria muito de indicar é A Noiva Fantasma. O livro se passa em 1893 e aqui a gente vai conhecer então a história da Lilan. A Lilan é uma jovem, acho que de 16 anos mais ou menos. Ela foi criada com todas as tradições para ser uma jovem que vai casar bem e tal. Só que o pai dela meio que entra em depressão quando a mãe dela morre e ele completamente abandona a criação da Lilan. Então ela fica sem perspectiva de vida nenhuma e quando ele percebe, a Lilan já tá meio que na idade de casar e ele não tem pretendente, nada, e ele fica meio desesperado para saber o que vai acontecer com a filha dele quando ele morrer. Mas então a Lilan recebe uma proposta de ser uma noiva fantasma. Mas e o que significa ser uma noiva fantasma? Significa que ela vai ter que se casar com uma pessoa que já morreu. Então vem uma família super rica e poderosa e faz essa proposta para Lilan, que ela se case com o herdeiro deles, só que essa pessoa já está morta. E a Lilan começa a ter sonhos com esse rapaz, ele começa a assombrar ela, e aí começa uma história muito melancólica, muito sombria. E A Noiva Fantasma vai ser adaptada também para uma série, se eu não me engano, eu acho que é da Netflix. E agora eu vou fazer uma indicação diferente, que é a indicação de um mangá. Eu vou indicar muito Fragmentos do Horror, do Junji Ito. Mangá, pra quem não sabe, é o quadrinho japonês, né? São as histórias em quadrinhos japonesas. Então eles são lidos de trás pra frente, né? Você tá vendo que eu tô segurando aqui ao contrário. Aqui é a capa do livro. E os mangás são lidos de trás pra frente. E esse mangá do Junji Ito é a coisa mais maravilhosa e mais estranha que eu já li na minha vida. Aqui, se eu não me engano, a gente vai ter então 13 contos e o horror japonês é um horror bem diferente. É uma coisa que beira o escatológico, é uma coisa estranha demais. Você termina de ler cada conto falando assim, tipo, oi, é isso mesmo que eu li. Mas se você tem um pezinho lá no terror, você com certeza vai gostar disso aqui, porque isso é muito maravilhoso. E é isso então, gente. Esses são os livros de terror que eu tenho pra indicar. Eu espero que vocês gostem e espero que vocês façam ótimas leituras nesse Halloween.